Tá dando certo? Tá começando a apresentar agora. Aí, deu certo. Boa tarde, meu nome é Letícia, eu faço medicina, estou no 12º período. Vou apresentar a minha iniciação científica, que é o hábito de cola e a percepção de fraude do estudante de medicina. Meus orientadores foram a Patrícia e o Felipe Colombelli Paca. A cola, ela é uma má prática acadêmica e, apesar dela ser bastante recorrente, ela é um tema pouco difundido nos estudos científicos. E, nesse contexto, torna-se importante explorar as origens e os processos reflexivos sobre tais comportamentos. Os fatores para o comportamento desonesto dos acadêmicos foram os indicadores demográficos, a capacidade acadêmica, a personalidade, a percepção das consequências, a exigência do mercado de trabalho e as noções de moralidade. O objetivo do nosso trabalho é investigar o hábito de cola e a percepção do conceito de fraude dos estudantes de medicina, buscando discutir a percepção e a conceituação de cola e de fraude entre eles. A nossa metodologia foi uma pesquisa que realizamos entre março e maio de 2018 por meio de um questionário eletrônico. Foram coletadas 335 respostas entre 600 alunos que haviam na instituição na época. Nós dividimos assim, na primeira etapa era sobre o perfil do participante, mas era totalmente anônimo, então não havia perguntas que identificavam. A segunda etapa era sobre a percepção e conceituação de cola. A terceira etapa, percepção e conceituação de fraude. E na quarta etapa, a reflexão e comparação entre a cola e a fraude. Trata-se, portanto, de um levantamento de dados, é descritivo, é comparativo, é auto-aplicado e é transversal. Os dados foram obtidos numa pesquisa que nós mesmos criamos, baseado num projeto de mestrado sobre mestrado em educação. Esse trabalho, no entanto, ele é apenas para discussão da frequência das respostas, buscando uma discussão preliminar dos resultados. Então, vamos lá. Na primeira etapa, o perfil, que é sobre o perfil dos participantes, o perfil majoritário das mulheres, de 65,7%, entre 12 e 22 anos, sendo que a maioria de todos que responderam estudavam de 12 a 12 horas por semana, além da carga horária do curso, que é o que mostra nesse gráfico, pegando a parte amarelinha e pegando a parte vermelha. A etapa 2 era sobre a percepção e conceituação de cola. No gráfico também podemos observar que a parte azul, que é 66,6% dos alunos que responderam, admitiram já terem colado em alguma atividade avaliativa. Outros resultados que nós também separamos 89,7% dos participantes responderam que não consideram a cola como uma prática ética. 59,6% acreditam que atitudes não éticas praticadas durante a graduação poderiam sim trazer prejuízos futuramente em sua profissão. O próximo dado foi o que mais chocou, o que mais marcou, que é 89,1% não confiariam em seus alunos em um dia de avaliação para deixá-los sozinho no caso de serem professores no futuro, né? 68,4% acreditam que é possível confiar sim na competência e na postura ética de um profissional que durante sua formação obteve aprovação colando em suas avaliações. Na etapa 3, nós pegamos as mesmas perguntas da etapa 2, que é sobre cola, mas mudamos a palavra cola para a palavra fraude. E tivemos como resultado, entre eles, o que foi colocado no gráfico, que 78,1% não admitiram já terem fraudado alguma atividade avaliativa. 71,4% acreditam que a prática de fraude enquanto acadêmico poderia trazer sim prejuízo futuramente em sua profissão. 53,5% defenderam que não é possível confiar na competência e na postura ética de um profissional que durante a sua formação obteve aprovação fraudando as avaliações. E, finalmente, na etapa 4, é a comparação entre a cola e a fraude. Destaca-se que 51,1% continuariam sim colando, mesmo sabendo que colar é o mesmo que fraudar. 70,2% acreditam que a cola e a fraude não são a mesma coisa. 72% achariam justo que o aluno que fosse pego colando tivesse sua avaliação zerada.
mesmo muitos falando que colam. 67,2% acreditam que a cola atrapalha o processo de avaliação. E 55,3% não concordam com uma frase, a gente colocou essa frase no final de todas as perguntas, que é: colar é fraudar. O ato de colar é um tipo de fraude ao processo de avaliação. Quando você cola, você frauda. 55,3% não concordam com isso. A fraude acadêmica, ela não é associada à cola em avaliações pelos alunos. Ela, de fato, sim, compromete o processo de avaliação, porque ela não garante que o processo traduz uma realidade do conhecimento que foi investigado, que está sendo investigado, o que já é complexo em uma situação sem fraude. Tem alguns fatores relacionados à prevalência de cola, entre eles o pouco tempo hábil para estudar todo o material exigido, que é uma carga horária muito grande, principalmente na faculdade de medicina, uma pressão familiar e social, o medo de falhar consigo mesmo, o impacto financeiro, principalmente nesse caso em relação às faculdades particulares. Concluímos que sim, de fato, o hábito de cola é um comportamento habitual dos estudantes e eles não consideram a cola como uma fraude ao processo avaliativo. Como que podemos mudar esse comportamento? Eu acredito que o mais importante seja a valorização dos professores, porque o professor ele consegue fazer com que o aluno entenda que ele que é o responsável pelo aprendizado dele. Então, uma vez que os professores fossem valorizados, eles conseguiriam melhorar muito todo o resto. Questiona-se também uma mercantilização da formação médica, se com isso está tendo uma banalização da fraude acadêmica. A gente acredita que é necessário mais conscientização e mudanças pedagógicas que tenham respeito à competência moral do estudante e não somente de forma punitiva. A gente acredita que seja necessário um estímulo à formação do profissional crítico e autônomo. Uma outra medida que eu acredito que é interessante é a instituição de aulas de ética médica em todos os semestres. Na faculdade onde eu estudo, isso já acontece. Do primeiro ao 12º período já temos aula de ética médica e a gente aprende tudo relacionado a isso. E isso é importante porque incentiva competências morais dos alunos e, consequentemente, a uma prática, os alunos passam a realizar práticas mais éticas durante todo o processo avaliativo. Então, é isso. E aqui estão todas as nossas referências. É isso aí. Obrigada. Parabéns, Letícia, pela apresentação e pelo trabalho também. Muito importante. Obrigada. Deixo aberto para quem tiver alguma pergunta. Nós temos 5 minutos.